Olá, olá! Vamos nos achegando aqui a nossa live de hoje, onde nós vamos falar como descomplicar as vacinas. Para você que acha que vacina é complicado, seja bem-vindo, R. Souza, Ana Paula Nunes. Sejam bem-vindos a essa live. Vamos aprender como descomplicar as vacinas. Raimunda Damasceno. Gente, sejam bem-vindos aqui a essa live, tá? É uma live de aquecimento para nossa semana da vacinação segura, que será realizado já segunda-feira. Gente, tá pertinho, pertinho. E é um conteúdo incrível que eu já preparei para vocês, tá? E nós vamos ter aulas incríveis para vocês aprenderem o passo a passo para ter segurança no esquema vacinal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui comigo. Você quer ter segurança no esquema vacinal? Você quer saber lidar com todas as vacinas de uma forma mais segura, de uma forma mais precisa, sem medo, sem insegurança? Você quer isso? Você quer saber orientar da melhor maneira possível os seus pacientes? Fala aí para mim, gente. Vocês querem aprender a crescer e desenvolver, criar sua autoridade, ser reconhecido, se tornar referência no ramo de imunização? Olha só que legal, né? Tem tanta coisa que a gente pode conquistar, a gente aprendendo a ter segurança no esquema vacinal, a gente aprendendo mais sobre vacina. São tantas coisas que a gente pode conquistar. No mundo da imunização, a gente consegue ter mais tranquilidade ali no local que a gente trabalha também, tá? Para vocês terem ideia, muitas pessoas têm muito medo de entrar em vacina, mas quem entra depois não quer sair. Seja bem-vinda, Joelma. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Ana Paula, Graciete. Meninas, me conta aqui. De qual estado vocês são e onde vocês trabalham? Vocês já trabalham na área de vacina? Vocês estão começando do zero? Vocês querem aprender imunização do zero? Me conta. Quero saber de vocês se vocês já trabalham, tá? Se vocês não trabalham ainda, me conta aqui vocês. Eu sei que muitas pessoas querem aprender. Às vezes você já trabalha em sala de vacina, mas você quer ter mais segurança. Quero falar, quando eu comecei na área de imunização, quando eu peguei um caderninho de vacina, que é um calendário de imunização pela primeira vez da criança, caderneta da criança, do adulto também, eu morria de medo de interpretar, porque eu não sabia interpretar, eu tinha muita insegurança, até para realizar as vacinas eu tinha muita insegurança, eu tinha medo de fazer errado, né? Eu tinha medo de fazer uma vacina com a outra, porque eu achava uma coisa assim de outro mundo, vacina, e realmente vacina é totalmente diferente de medicação. Olha só, a Graciete é do Amazonas, trabalha em UBS. Olha, Graciete, quem trabalha em UBS precisa aprender sobre vacinas, faz parte ali da saúde preventiva. Eu falo que, na realidade, todo mundo precisa aprender sobre vacinas, né? Porque vacina é algo comum. Todo mundo precisa saber pelo menos o básico, precisa entender o básico sobre vacinas. Olha, Juliana, Pirenópolis, Goiás, Joelma do Distrito Federal. Gente, que legal, que legal. Eu fico muito feliz de conseguir alcançar pessoas tão distantes de mim. Para quem não sabe, eu sou de Rondônia, tá? E eu fico muito feliz do que eu tô falando, do meu conhecimento está transmitindo e alcançando vocês que estão tão distante e querem também ter segurança no esquema vacinal. E como eu disse, eu trabalhei por uns 2 anos em sala de vacina de uma forma insegura, uma forma com medo de fazer coisa errada. Eu não entendia direito esse universo da vacina, até que eu aprendi uma forma certa da gente estudar, no qual eu não decorei mais, no qual eu garantir uma segurança que hoje, para vocês terem ideia, eu trabalho na rede de frio, eu dou suporte
as vacinadoras do meu município nas questões das dúvidas, nas questões das inseguranças delas que existe. Então, tudo isso eu conquistei porque eu aprendi essa forma de entender esse mundo de imunização e é isso que eu quero ensinar para vocês, que eu vou ensinar na semana da vacinação segura, tá? Para vocês também aprenderem a trabalhar com mais segurança, com mais precisão, com mais certeza, tá? Vocês aprenderem a ter mais autonomia na sala de vacina em que vocês trabalham, ganhar mais autoridade com aquilo que vocês estão fazendo, tá? Vocês saber ler um cartão de vacinação, vocês saberem lidar com tantas mudanças que existem no esquema vacinal, com tantas atualizações que existem, você saber lidar com os aprazamentos sobre cartão de vacina atrasado. Então, tudo isso, gente, para vocês aprenderem todo esse universo, para vocês aprenderem tudo isso, você precisa ter segurança. Você precisa, não é decorar, porque eu não quero ensinar ninguém a decorar a vacina, tá? Uma coisa vocês põem na sua cabeça, eu não quero que você decore, porque quando a gente decora, amanhã ou depois a gente já esquece. E quando a gente aprende, é totalmente diferente, é como andar de bicicleta, você nunca mais esquece, tá? Pode ter atualizações, pode vir várias vacinas diferentes, mas o seu conhecimento vai permanecer e você vai conseguir entender, por mais que seja uma vacina nova, você vai conseguir entender de uma forma muito simples e fácil, tá? Diferente de quando a gente decora as vacinas. Então vamos lá? Gente, só lembrando, vocês que estão aqui comigo, vocês já se inscreveram para a Semana da Vacinação Segura? O link está lá na, na minha bio, tá? O link está lá na minha bio. Você clica lá, se inscreve, você vai para uma página, você vai pôr seu e-mail, você vai entrar para um grupo de WhatsApp e também você vai ganhar um e-mail com o link da comunidade do Facebook. Se você ainda não está participando da comunidade do Facebook, você já começa hoje mesmo a participar, porque é lá na comunidade do Facebook que vai acontecer muitas coisas, inclusive alguns desafios que nós vamos ter semana que vem, na Semana da Vacinação Segura, tá? Mas para isso você tem que estar lá na comunidade. Gente, a gente tá em comunidade, é muito legal, porque ali é a comunidade da vacinação segura. É a comunidade onde tem várias pessoas que ou trabalham em sala de vacina, que tem segurança ainda, ou que tem pouco tempo em sala de vacina, ou pessoas que estão sim começando do zero, tá? Que querem aprender sobre vacina, mas que o objetivo é o mesmo que o seu. É tão bom a gente estar no meio de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, por quê? Porque a gente nos dá as mãos e para que todo mundo cresça junto e se desenvolva junto. Então, lá na comunidade é para você tirar dúvidas, lá na comunidade é para a gente conversar, lá na comunidade é o local que a gente vai estar no meio de pessoas com o mesmo objetivo que a gente. Eu falo assim que o ambiente faz a gente. Então, quando a gente está num ambiente de pessoas que querem crescer profissionalmente, querem crescer, querem se desenvolver e se especializar, você também não vai desanimar, você vai continuar com esse desejo, porque o ambiente vai favorecer esse seu crescimento, tá? Então, vai lá na comunidade e já clica no link e entra na comunidade. Mas para isso você precisa se inscrever, tá? Para você conseguir receber esse link da comunidade, beleza? Então vamos lá, gente. Tudo que você precisa saber para descomplicar as vacinas. Eu quero saber, alguém aqui que está aqui assistiu a live ontem? Conta aqui para mim. Eu estou fazendo live todos os dias, tá? Às 20 horas. E nessas lives, são lives de aquecimento para vocês entenderem um pouquinho como que vai acontecer semana que vem, para a gente se animar um pouquinho mais para essa semana, esse evento que vai acontecer, tá? Quem aí participou da live ontem? Ninguém? Porque eu tô vendo aqui que tem várias pessoas novas, tá? Sejam bem-vindas, menina. Olha aqui, ó. Miriam, Silva, Godinho, da Silva, Denise, Cleicen Martins,
Meninas, sejam muito bem-vindas. Me contem, vocês estão começando do zero? Vocês já trabalham em sala de vacina? Quais são as experiências de vocês? Vocês estão estudando? Então, gente, vamos lá. Primeiro passo para a gente descomplicar as vacinas é você aprender o básico sobre as vacinas. Primeiro, a gente precisa entender o que são vacinas, tá? Vocês sabem o que são vacinas? Vacinas são imunobiológicos, são como se fosse um manual de instrução, tá? A vacina, você recebe a vacina ela vai preparar os seus anticorpos para combater as doenças. Células de defesas de como eles vão combater certos vírus e certas bactérias. Então, a vacina ela é como se fosse um manual de instrução, tá? É um manual de instrução ali que os anticorpos recebeu para aprender como combater. E como que elas funcionam? Ontem eu falei sobre isso e hoje eu vou dar uma recapitulada aqui a mais, tá bom? As vacinas funcionam da seguinte maneira. As vacinas, elas são fabricadas através dos vírus e das bactérias, tá? Então, é como se pegasse... Daqui a pouco eu vou ensinar quais são os tipos de vacinas que existem. Mas, é como se você pegasse o vírus, enfraquecesse eles, ou então o vírus está morto, ou ele está em partes do vírus. Mas só que é como se você pegasse o vírus, tirasse uma foto do vírus, tá? E introduziu na pessoa aquela foto. Vamos fazer uma analogia assim. Aí, aquele vírus entrou na sua corrente sanguínea, mas ele está enfraquecido, ele está morto, ou ele é pedaço do vírus, mas só que aí os seus anticorpos, os seus soldadinhos vai ver aquele vírus de cara e fala assim, ah, você tem esse formato, eles vão criar uma memória imunológica, eles vão aprender como combater aquele vírus e ao mesmo tempo eles vão criar uma memória e reconhecer aquele vírus, tá? Matou aquele vírus que está enfraquecido, que é da vacina, que não tem capacidade de causar doença nas pessoas. Não tem, tá? Então, a vacina foi introduzida, os seus soldadinhos se treinaram ali e combateu aquele vírus que foi introduzido em você, tá? Por quê? Porque aí, quando você entrar em contato com o vírus verdadeiro, tá? Os seus soldadinhos vai olhar para aquele vírus que está todo forte, que é o vírus verdadeiro, o vírus inteiro, o vírus vivo mesmo, tá? Ele vai ver aquele vírus que está forte, só que ele já aprendeu como lutar contra aquele vírus. Ele já entendeu qual que é a fraqueza daquele vírus. Então ele já tem estratégia, o soldadinho já tem estratégia para lutar contra aquele vírus. Por quê? Porque você tomou a vacina. E assim, quando entra em contato com o vírus mal chega no seu organismo, os seus soldadinhos já sabem lutar, já sabem usar a estratégia certa e expulsa aquele vírus do seu organismo e você não pega a doença. Deu para entender, gente? Ou ficou meio complicado? Eu acho que eu tentei explicar da melhor maneira possível, tá? Então, é assim que funcionam as vacinas. É como se você fosse lá e assim, entregou uma foto para o soldadinho. Falou assim, ó, esse daqui é o vírus e vocês matam assim, 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 assim. E quando eles entrarem em contato com o vírus, eles já sabem como combatê-los. Por isso que tem muitas vacinas que são realizadas na infância. Vocês já fizeram uma pergunta, por que que na infância... Por que que com os bebezinhos tem tantas vacinas para ele tomar? Porque muitas vezes a gente fica até com dó de tantas vacinas que os bebezinhos têm para tomar. Mas vocês sabem por quê? Tá? Deixa eu ver aqui quem tá aqui comigo. Olha, gente, um monte de gente entrando. Maiara, Carvalho, Edilma, Bruna, Alcineia, Dácio, Daniele, HN, Sossi. Gente, sejam bem-vindos. Por quê? Por que que as crianças têm que tomar tantas vacinas? Porque o ideal é que o primeiro contato que as crianças tenham com o vírus seja através da vacina, porque o vírus está enfraquecido. Porque as crianças, elas geralmente, o sistema imunológico delas elas estão em formação, o sistema imunológico, tá? Tá se formando ainda, elas se desestabilizam muito rápido, ao mesmo tempo que elas
elas melhoram muito rápido também, porque o organismo de uma criança é totalmente diferente, mas elas também desestabilizam muito rápido, então, dependendo do vírus que acometerem elas, muitas crianças não resistem, pode ser fatal, como no caso da pneumonia, tá? Então, a ideia é que a primeira contato com o vírus seja com a vacina, para não correr o risco da criança ficar doente, tá? Assim, quando ela entrar em contato com o vírus real, ela já sabe combater e ela não vai pegar aquela doença. Por isso que criança tem tantas vacinas que precisa ser feita. Nós temos que aproveitar essa formação do sistema imunológico delas, tá? Meninos, vocês estão entendendo? Fala aqui para mim. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer, tá bom? Lembrando que essas lives são lives de aquecimento para a Semana da Vacinação Segura, que começa segunda-feira. Vai ser às 20 horas lá no YouTube, tá, gente? Quem ainda não me segue no YouTube, já vai lá e começa a me seguir. Kik Dejane BS, tá? Eu vou colocar aqui para vocês me procurar lá no YouTube, tá? Então você já começa a me seguir lá, já ativa a notificação, tá? O sininho, já me ajuda compartilhando, ó, Kik Dejane BS. Me procura lá no YouTube, já começa a me seguir para você fazer parte dessa semana. Para você não perder nenhum dia. Tá. Agora que nós entendemos como funcionam as vacinas, nós vamos entender quais são os principais tipos de vacina que existe, tá? Então vamos lá. Primeiro, existem as vacinas inativadas e as vacinas atenuadas. Vacinas inativadas são vacinas que são fabricadas com vírus mortos, tá? O vírus está simplesmente morto, ele é jogado morto ali dentro do organismo para os seus soldadinhos reconhecer ele e saber como combater ele. Isso é no caso como da vacina da influenza, a Coronavac do Covid, através de uma vacina inativada, tá? Então, essas são vacinas inativadas, feitas com vírus morto. Essas vacinas geralmente têm poucas contraindicações, porque o vírus está morto, não tem como ocasionar doença, não tem como. Tem muita gente que fala assim, eu tomo vacina da gripe e fico doente da gripe. Não, provavelmente não é da vacina. Às vezes a pessoa já estava com o vírus alojado, porque na época que a gente faz a vacina da gripe, o vírus da gripe tá em alta, tá? Então, assim, tá naquele tempo sazonal mesmo de pegar a gripe. Então, a gente às vezes pode ser isso, mas geralmente não é da vacina, porque a vacina é feita com vírus morto, não tem como ele ocasionar a doença, porque ele tá morto, tá? Então, essas são vacinas inativadas. As vacinas atenuadas são feitas com vírus vivos, porém, eles estão enfraquecidos. É como se ele estivesse vivo, porém de mãos atadas, tá? De mãos amarradinhas. Então, elas são contraindicadas para as pessoas que não são saudáveis. Em pessoas saudáveis, ele não ocasiona doença. Mas se a pessoa for uma pessoa imunodeprimida, imunodepressiva, uma gestante, um idoso, uma criança muito pequena, uma criança prematura, alguma coisa assim, eles já são contraindicados. Por quê? Porque se a pessoa tem a imunidade baixa, se a pessoa não tem os seus soldadinhos já ali meio que fortalecido, pode acontecer dela ter sintomas da doença da vacina atenuada. Entenderam? Gente, e quais são as vacinas atenuadas? Alguém aí consegue me dar um exemplo de vacina atenuada? Vamos? Ninguém? Olha, as vacinas atenuadas são as que nós precisamos mais aprender, tá? Que são as que mais têm contraindicações, são as que mais têm precauções. Então, a gente tem que ficar bem atentos. Entre elas estão febre amarela, tríplice viral, tetraviral, varicela, a BCG. A BCG é uma vacina atenuada, porém ela é bacteriana. Essas outras vacinas que eu falei, elas são virais. Nós temos a rotavírus.
nós temos a VOP, todas essas vacinas são vacinas atenuadas. E quando nós falamos que ela é atenuada, nós já ligamos, já colocamos na cabeça que elas são vacinas que têm contraindicações, que não é qualquer um que pode tomar ela, tá? Então, isso vocês ligam sempre as vacinas atenuadas, tá bom? Isso, Marcos Polo falou, varicela. Varicela é uma vacina atenuada. Parabéns. Então, vamos lá. Meninos, quem está aqui comigo, me conta aqui. Você já trabalha em sala de vacina? Não trabalha? Conta aqui para mim. Qual que é o seu maior desejo em sala de vacina? Quero saber. O que vocês querem em trabalhar numa sala de vacina? Eu mesmo, quando eu fui para a sala de vacina, eu mesmo achava que eu mesmo queria ir para a sala de vacina porque eu queria sair dos plantões noturnos. Esse era o meu maior desejo. Aí depois que eu cheguei para a sala de vacina, que eu consegui, né? Porque sala de vacina aqui na minha cidade eu trabalhava só durante o dia, tá? Então eu já consegui sair um pouco dos plantões noturnos. E nisso acabou me ajudando bastante. E sem contar a autonomia que eu consegui ter, assim, por ter uma sala minha, de ter conseguido trabalhar do meu jeito ali e adquirir a minha segurança. Gente, olha só, o Marcos Polo, ele trabalha na área indígena, indígenas Yanomami. Que legal! Eu nunca trabalhei com indígena e vacina indígenas tem algumas coisas diferentes, tá? Como a vacina da varicela, tá? Como a vacina pneumo 23, eles têm isso na rotina deles. A Wanda falou: eu ainda não trabalho, tenho dificuldade em entender o calendário. Ô, Wanda, é normal, tá? É normal, ainda mais para quem não trabalha, ou às vezes até para quem já trabalha, gente. Às vezes o calendário é meio complicado mesmo, mas nós aprendemos, tá? A gente se desenvolve, é por isso que eu tô aqui. Eu tô querendo ajudar vocês a se desenvolverem cada dia mais. O Marcos Polo falou para mim falar da XBB. A XBB é uma vacina do Covid, tá? Que tá vindo nova, que ela é contra a variante XBB, tá? Então é uma variante nova do Covid. E o esquema, ela entrou para a rotina para crianças até 5 anos de idade. Essa é a rotina, tá? Então o esquema dela ficou 2 doses. Uma com 6 meses de idade e a segunda dose com 7 meses de idade, com 30 dias de diferença de uma para outra, tá bom? Então, tem uma aula minha, Marcos, tem uma aula minha lá no YouTube, depois você procura lá que eu falo específico da XBB, tá? Eu faço uma aula completa sobre essa vacina da XBB, depois você procura lá que você vai achar uma aula minha falando sobre a XBB para você tirar essa dúvida, tá bom? Então vamos continuar, gente? Eu falei das vacinas inativadas, das vacinas atenuadas, e agora existe também vacinas de subunidades e vacinas de conjugadas. Vacinas de subunidades é quando é pegado parte do patógeno, parte da bactéria ou uma parte do vírus, tá? E é injetado na pessoa, isso como no caso da vacina HPV, tá? Então é uma parte do vírus. HPV são vários sorotipos, são 9, se eu não me engano. Então, é partes do vírus e é injetado na pessoa. Então, essa é uma vacina fabricada por subunidades, tá bom? Ela não é uma vacina atenuada, tá? Ela não é uma vacina viva. É partes, ela também quase não dá reação. Ela não tem esse negócio assim, imunodeprimido não pode tomar, imunossuprimido não pode tomar. Não tem problema. É só as atenuadas que são mais assim, tá? E as subunidades também entra a vacina de tétano, Babauzou. Entrou, voltou. Gente, minha internet está meio que caindo aqui. Vocês estão me escutando? E as vacinas conjugadas é quando o parte do patógeno na fabricação, a parte do vírus, é parte do vírus ou da bactéria, ele é ligado em uma proteína, tá?
para que o efeito dela seja melhor, para que a resposta imunológica seja melhor. É como se a proteína ela funcionasse como um carrinho carregando aquela parte do patógeno. Então, são vacinas conjugadas, como seria a meningo C, sim, a pneumo também é conjugada, tá? Então, são vacinas conjugadas. E essas vacinas conjugadas, elas geralmente elas previnem contra doenças mais graves, tá? Como no caso da pneumonia, como no caso da meningite, tá? Então, são vacinas conjugadas. E mais recente agora, existem as vacinas de mRNA, tá? Que são as vacinas do Covid, que foi descoberta essa nova tecnologia, uma inovação recente, tá? O que acontece? Eles pegaram pequena parte do código genético do vírus. Gente, olha só que coisa, eu fico abismada com esses negócios, porque eu fico apaixonada, assim, porque... Boa noite, Luci, seja bem-vinda. Cara, o vírus já é algo tão minúsculo, gente, a olho nu a gente não consegue ver, né? Tem que ser através de microscópio. Aí, para fazer essa vacina de RNA, eles pegaram o código genético do vírus. Vocês têm noção? Gente, eu não tenho nem noção do tamanho disso. Não tem nem. Olha, é algo assim, fora da minha noção, mas é muito interessante. Eu fico apaixonada, assim. E quando eu vejo essas coisas, eu vejo como que Deus é perfeito, né? Que é tudo tão minúsculo e Deus tem o controle de tantas coisas, né? Quando a gente vai estudar, eu não sei qual que é a sua religião, mas quando a gente vai estudar o corpo humano, quando a gente vai estudar tudo como funcionam os seres vivos, a gente vê a perfeição de Deus todos os dias, né? E o que eu amo estudar a saúde é isso, é que a gente vê a majestade do Deus Altíssimo na sua criação. É muito interessante. Eu não sei se você acredita em Deus, mas eu acredito. E quando eu enxergo esses pequenos detalhes, eu vejo como que Deus, ele é maravilhoso e ele cuida de tudo isso, né? Então, as vacinas Pfizer, a vacina Moderna, as vacinas do Covid, a maioria, elas foram feitas através desse RNA mensageiro, tá? Era como se fosse uma receita. Eles pegam e entregam a receita para o soldadinho para saber como que eles vão combater aquele vírus, tá? Então é como se fosse uma receita de bolo, esse mensageiro. Ele vai lá e entrega uma cartinha, né? RNA mensageiro. Ele vai lá e entrega uma cartinha para ele, assim, ó, o vírus você combate assim, 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 aí o soldadinho já fica preparado para combater aquele vírus. Então são vacinas totalmente seguras, tá, gente? Então vamos continuar? Tá bom. E por que tomar as vacinas, tá? Isso daqui a gente vai entrar numa parte agora para a gente saber como funciona, para a gente também saber orientar melhor os nossos pacientes. Tem muitas pessoas que falam comigo assim, que não sabe como orientar os pacientes, ainda mais que hoje em dia os pacientes estão muito resistentes às vacinas. Gente, eu tô numa tosse seca, tá tão seco aqui no meu estado que essas lives minhas, vocês podem ver, eu tô sempre tomando a água porque a tosse tá a sequidão na garganta, acho que é a alergia da poeira, a gente tá muito seco aqui. Então, gente, por quê? Porque a gente faz a proteção individual e a proteção coletiva. Vocês já ouviram falar de imunidade rebanho? Fala aí para mim se vocês já ouviram falar de imunidade rebanho. Vou esperar vocês responderem. Ninguém vai me responder? Gente, não precisa ter vergonha. Se você nunca ouviu falar, é normal. Eu também nunca tinha ouvido falar, vocês acreditam? Depois de um tempo para cá que eu ouvi falar isso. O que é a imunidade rebanho? Quando a gente toma vacina, olha aí, a Maria falou, não. Pois é, olha só. Quando a gente toma vacina, muitas pessoas acham que está protegendo só a si mesmo,
né? Ah, eu não sou obrigado a tomar vacina porque o meu organismo é forte. Tá bom. Mas existem algumas vacinas. Olha, a Wanda falou que não conhece também. Aí, ó, já vai anotando aí que é um conhecimento diferente, tá? Quando a gente tem, existe muitas pessoas que não podem tomar vacinas, como pessoas imunodeprimidas, como as pessoas imunossuprimidas, não pode tomar certas vacinas. Deixa eu melhorar aqui meu vocabulário. Algumas vacinas, como o caso da vacina atenuada. Essas pessoas não podem tomar essas vacinas, tá? Crianças muito pequenas, às vezes não pode tomar algumas vacinas. Então, tem algumas vacinas que a gente não consegue alcançar todos os públicos. Então, o que que nós precisamos fazer? Quanto mais pessoas saudáveis conseguirem tomar as vacinas e se imunizar, a gente faz a imunidade rebanho. Por quê? Porque se o vírus vier e querer se instalar na população, tá? A maioria tá imunizada. Então, esse vírus não vai conseguir se propagar mais rápido, não vai conseguir se propagar com as outras pessoas. Porque vamos supor, se dentro de uma casa tem uma pessoa que é imunodeprimida e ela não pode tomar vacina, mas as outras 5 pode. E essa imunodeprimida, ela fica mais em casa, porque ela não pode sair, não pode ter muito contato. Mas as outras 5 saem para fora. Então, se esses 5 não tiver imunizado, ele vai lá fora, pega o vírus e traz para dentro de casa e vai transmitir para a pessoa que não pode tomar vacina. Então, aí fura a imunidade rebanho. Então, quanto mais pessoas tiverem imunizados, mais a probabilidade da gente imunizar essas pessoas imunodeprimidas também, tá bom? Gente, meu filho tá chorando lá fora. Fala pra ele deixar entrar, gente. Luiz, Daniel. Gente, vamos lá. E as vacinas, elas têm histórias de sucesso, tá? Se a gente for escutar, se a gente for estudar as histórias da vacina, você vai ver que as vacinas, quando você vai estudar a história da vacina da varíola, você vai ver que a varíola ela foi erradicada por causa da vacina, tá? Porque se não fosse vacina, a gente tinha perdido muitas mais pessoas. Nós temos a história do poliomielite, tá? Quantas crianças sofriam com paralisia infantil há muito tempo atrás e hoje não. Hoje as crianças, elas quase, olha, a poliomielite foi erradicada desde 89, tá? Foi erradicada do Brasil. Então, no Brasil nós não temos casos de polio. Ela começou a querer voltar um tempo atrás aí. Então, o Brasil trabalhou e por isso que nós estamos fazendo monitoramento, nós estamos fazendo campanhas para que ela não volte. Então, aí nós enxergamos a eficácia da vacina e o sucesso que a vacina tem, tá? Então, vamos lá. Quarto passo: segurança e efeitos colaterais. Muitas pessoas acham que vacinas não são seguras, tá? Mas as vacinas, elas são seguras sim. As vacinas, para elas serem fabricadas, elas passam por testes rigorosos, tá? De estudos laboratoriais, tá? Ensaios clínicos em humanos, tá? É feito as vacinas, os estudos, tudinho para poder realizar a vacina. Então, eles não fabricam a vacina assim, eu fabriquei a vacina, pronto, eu já vou aplicar num monte de gente e vamos ver o que vai dar. E não é assim, gente. Tem todo um controle, tem todos os órgãos que controla essa fabricação, controla os laboratórios, elas são testadas em milhares de pessoas antes de chegar para a população inteira. E são pessoas que são cientes dos testes, tá? Não vai testar numa pessoa que não sabe que está sendo testada, tá? Então tem todo o controle sobre a vacina. É muito interessante você estudar, você às vezes procura saber sobre um laboratório, que nem aqui no Brasil nós temos o Butantan, que é um laboratório que fabrica vacinas. Então, eu mesma eu sigo a página do Butantan e eu acho tão legal, assim, eles explicam muitas coisas, tá? Eles mostram muitas coisas, vocês depois seguem aí, que é bem interessante a gente entender tudo isso,
tá? E o que a gente pode esperar de reações quando... O que a gente pode esperar de reações quando a gente faz vacinas, né? Quando aplicamos vacinas. Vocês sabem quais são as reações que é normal? Vamos pôr assim, que é normal uma vacina acontecer com uma vacina? Sabe, gente? Ninguém sabe. Quando chega um paciente e a gente fala assim, ó, você vai tomar essa vacina, você pode sentir isso, sentir aquilo outro. Nós, como profissionais de saúde, nós temos que saber quais são as reações possíveis que pode acontecer, tá? Então, reações esperadas na imunização, quando a gente faz alguns tipos de vacina, é o quê? Febre, pode dar dor no corpo, isso, a Lucy, febre, dor no corpo, tá? Pode dar inchaço no local da aplicação, isso, febre, rubor, calor local, isso mesmo, gente, mal-estar. Quando acontece essas reações, é sinal que o organismo está trabalhando ali, os soldadinhos estão trabalhando para criar resistência contra aquele vírus, tá? Então, são reações esperadas. E essas reações, elas podem durar até 2 dias, tá? Então, às vezes, o paciente tomou uma vacina e no dia seguinte ele volta. Ah, eu fiquei com o braço inchado, eu tô quase morrendo de mal-estar, eu tô não sei o quê. Acontece, reações esperadas da vacina, tá? O que não é esperado é se for uma febre muito alta, acima de 39 graus, isso daí não é esperado. Se a pessoa se convulsionar, se a pessoa der uma alergia, tipo anafilaxia, alguma coisa assim, isso não é esperado. Isso você precisa notificar como reações adversas para que haja uma pesquisa, alguma coisa, para ver o que aconteceu com aquele paciente, tá? Então, esses não são efeitos esperados. Eu oriento a fazer compressa de água gelada no local. Isso, a orientação é essa, tá, gente? Compressa de água local. Outra orientação, que nem sobre o remédio de febre, tá? O certo é dar o remédio de febre só se der febre, isso mesmo, a Lucy já falou, analgésico caso tenha febre, tá? Muitas pessoas eu já vi indicando antitérmico ou analgésico antes de tomar a vacina. Até eu já indiquei isso um tempo atrás, até que eu aprendi. Por quê? Porque às vezes pode ser que se der um remédio de febre antes de tomar a vacina, ele pode atrapalhar a eficácia da vacina, tá? Pode atrapalhar ali o seu organismo preparar contra aquele vírus, aquela bactéria, tá? Então, isso aí só vai orientar dar antitérmico, analgésico, se caso a criança der febre, tá? Ou se tiver chorando muito, né? Muito chorosa, muita dor, também pode dar, porque que nem a vacina da Penta, a vacina DTP, são vacinas que as crianças reclamam muito de dor. Então, pode acontecer dela não ter dado febre, mas ela tá reclamando de dor. O meu filho mesmo, quando tomou de 1 ano e 3 meses a DTP, gente, chega dava dó. Ele andava assim, segurando na parede, arrastando a perninha. Ai, mãe, minha perninha! E tadinho, chorando de dor. Aí eu acabei dando um remedinho para aliviar a dor, tá? Então, são casos esperados. E essa orientação é a certa. É só se der febre ou se tiver com a dor muito forte, tá bom? Entenderam, gente? Então, vamos lá. Ó, eu tô vendo aqui que já tem gente entrando na minha comunidade do Facebook. Se você ainda não tá na comunidade do Facebook, você já aproveita e entra lá na comunidade, que lá na comunidade vai acontecer muita coisa legal semana que vem, tá? Na nossa semana, que será dia 12 ao dia 18, tá bom? Então já entra lá. Provavelmente você recebeu o e-mail com o link. Gente, e quinto e último passo, tá?
Para a gente descomplicar as vacinas, nós também precisamos conhecer muitos mitos comuns e desmentir alguns mitos, tá? Existe um mito que corre aí entre a população anti-vacina. Vocês já ouviram falar da população anti-vacina? Das pessoas anti-vacina? Quem aí já ouviu falar? Tem algumas pessoas. Lá nos Estados Unidos é mais comum, tá? Aqui no Brasil tá começando agora isso daí. Pessoas anti-vacinas. São pessoas que acreditam. Olha, essa do adesivo é nova. Algumas mães levam um adesivo chamado show febre. Eu não conheço esse adesivo. André, eu não conheço, você acredita? Não sei te dizer qual que é a eficácia desse adesivo, mas se esse adesivo for atrapalhar a eficácia, né, do organismo ali para combater, que o certo é aplicar só o antitérmico e o analgésico só se der dor e febre, essa é a orientação do Ministério da Saúde. Então, nós temos que evitar esse tipo de coisa. Orientar, né? Orientar o pai e a mãe, e eles tomam a decisão dele, mas a nossa função é orientar porque a gente conhece o sistema imunológico, a gente conhece como ele funciona e o que deve ser feito, tá? Gente, as pessoas antivacinas, eles acreditam que é bem melhor você adquirir a doença e o seu organismo adquirir a imunidade com a doença mesmo, tá? Então, isso é algo muito arriscado, tá? Porque se tem a vacina, é porque as doenças, elas são graves, muitas pessoas não resistem às doenças. Então, isso daí é você pensar de forma egoísta, tá? Você pensar, o seu organismo pode ser forte, mas de outra pessoa não é, tá? Outras pessoas têm problemas de imunidade, outras pessoas precisam participar de uma imunidade mais efetiva, que é no caso das vacinas. Então, nós temos que tomar cuidado, é, e esse negócio de antivacina não dá certo. Então, existem alguns mitos que acaba muitas pessoas falando. Muitas pessoas falam que vacinas causam o autismo, tá? E isso não tem nada a ver. Já foi feito vários estudos para ver se liga as vacinas na questão do autismo e não acharam nada, não fizeram nenhuma ligação entre as duas coisas. Então, não tem como a vacina ocasionar o autismo. Eu mesmo tenho uma filha com microcefalia. E eu já ouvi muito falar assim que muitas crianças têm microcefalia por causa da vacina. Que é outra coisa também que eu não acredito, porque na gestação as únicas vacinas que nós tomamos é a DTPA, hepatite B ou a DT. Nós não tomamos febre amarela, nós não tomamos. Eu falo que na época que eu estava grávida, eu não tomei nenhuma outra vacina assim que poderia trazer algum problema, não sei. E a DTPA, tantas mães tomam, tantas pessoas tomam, então não tem estudos também, nada que liga isso, tá? Então as pessoas elas falam muitas coisas para nos chatear. Eu não sei qual que é a ideia para ser contra a vacina e isso acaba prejudicando a prevenção, tá? Então, quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente saber, mais é, mais a gente se sente segura para a gente orientar melhor esses pacientes. Falam que é da rubéola, a microcefalia, mas só que na gestação a gente não toma vacina contra a rubéola, né? A tríplice viral não é feita na gestação e eu não me lembro de ter adquirido rubéola também na época que a gente faz todos os exames. Então, assim, são coisas que as pessoas falam, né? São coisas falar, todo mundo fala o que quer, né? Agora, se é certo ou não é, eu não sei. Para isso, gente, para a gente desmentir todas esses mitos que tem, nós precisamos buscar fontes confiáveis, tá? Nós precisamos estar sempre estudando com fontes confiáveis. E tudo que eu passo aqui para vocês, tudo que eu ensino no Vacina Segura também,
que eu tenho um curso online onde tenho minhas alunas. Tudo que eu ensino aqui de forma gratuita, tudo que eu ensino lá no meu curso também, é, são, são informações do Ministério da Saúde, tá? Lá do Manual de Normas e Rotinas de Procedimento, lá do site do Ministério da Saúde, as notas técnicas, todas as atualizações. É tudo o que vem do site do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, do controle de prevenção de doenças, tá? São sites confiáveis, são sites que nós podemos buscar para aprender mais, tá? Seguros, que nós não estamos fazendo qualquer coisa, tá? Então tudo isso eu procuro entregar para as minhas alunas e para vocês que estão aqui gratuitamente, porque eu sei que às vezes quando a gente não trabalha na imunização, às vezes quando a gente tá meio perdido ainda, a gente vai ler uma nota técnica, a gente não entende nada. Às vezes você pega o manual de normas e rotina, você não vai entender muita coisa, porque você tá do zero, você tá aprendendo do básico. Mas não, aí o que eu trago aqui, eu quero ensinar vocês, porque eu já aprendi como que funciona e eu quero trazer para vocês tudo isso. Tá funcionando, não? Tá? Então, gente, essa é a minha função, tá? E a gente tem que tomar cuidado. Vocês façam as pesquisas de vocês em sites seguros. Procuram pessoas que falam tudo o que o Ministério da Saúde fala, que tem a mesma linguagem, tá? Que não vem inventar coisas para vocês falando balelas, não. Então, tudo que eu falar aqui, se você for pesquisar, é verdade. Acontece, é assim que funciona, tá? Porque eu procuro trazer essas informações desses sites para vocês, tá? Por isso que eu tô fazendo essa semana da vacinação segura para você que tá aqui me assistindo participar junto comigo, tá? Ela vai funcionar no YouTube. Para quem ainda não me segue lá no YouTube, já começa a me seguir, tá? Daqui uns, eu não sei se hoje, amanhã, a gente já vai lançar lá a estreia para a semana da vacinação segura, para você já acionar o seu lembrete lá, para você não esquecer dessas aulas. As aulas serão no dia 12, depois dia 14, dia 15 e dia 18. São 4 aulas, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você ter segurança no esquema vacinal, tá? Como você sair aqui, ó, do ponto A, do zero, a chegar a ter segurança no esquema vacinal. É isso que eu vou ensinar para vocês. Semana que vem, nessa semana de evento, tá, gente? E é muito conteúdo bom. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje também. E já eu vou desligar a live aqui, vou fazer uma figa pra vocês, que daqui a pouco eu vou comer pizza. Tá, então eu já tô morrendo de fome aqui, mas eu tirei um tempo pra vir aqui falar com vocês, porque, gente, tá aqui com vocês é uma realização que eu tenho, e é um objetivo que eu tenho de vida mesmo, é estar ajudando vocês com a imunização pro crescimento de vocês, tá? É isso aí, Luzi, ó, já tô sentindo o cheiro por aqui já, por isso que a gente tá meio fortinho assim, né? Tô precisando dar uma emagrecida. Mas comendo pizza não dá, né? Ô, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã nós temos mais live nesse mesmo horário, tá? Deixa eu ver aqui qual que é o tema de amanhã. Olha só que legal, ó. Como refazer esquemas de vacinas atrasadas com facilidade. Então, amanhã nós temos um tema aí bem complicado. Como que a gente faz esquemas de vacinas atrasadas, né? Então, já agenda aí para nossa live amanhã às 20 horas. Eu espero vocês aqui, tá bom? Gente, muito obrigada por tudo. Boa noite para todos vocês. E, ó, eu espero vocês lá na comunidade do Facebook, tá? Beijo!